Fala, Tricolor, tempos difíceis, né? Eu acho que nenhum de nós poderíamos imaginar que no início do ano, em pleno início de 2025, estaremos vivenciando um momento difícil para o nosso Tricolor, para a nossa torcida, mas é isso, a gente está vivendo um momento inesperado, mas um momento que é real, e a gente tem que lamber as feridas e acreditar numa sequência melhor. Que todos os nossos problemas fiquem no Campeonato Carioca. Mas a gente está aqui, na verdade, para tratar de vocês, com vocês sobre dois. Na verdade, trazer notícias que já foram, inclusive, faladas, e alguns detalhes a mais, né, sobre essas notícias. Né? A gente vai falar aqui sobre Mano Menezes e Mário Bittencourt, que se reuniram ontem até altas horas, foram os últimos a sair do Maracanã. A gente vai falar também sobre a venda do Cauã Elias e também a busca do Fluminense por um atacante. Será que o Fluminense finalmente vai buscar um atacante? Então, antes de mais nada, pedir aos amigos que estão aí para não se esquecerem, é muito importante para o nosso canal que vocês se inscrevam no canal e deixem o like de vocês, tá? Aqui, ó, o likezinho diz que esse conteúdo é legal, dá maior moral pra gente, e a inscrição, né, é importante para o crescimento do canal, assim como a ativação do sininho de notificações, que faz com que o conteúdo chegue a vocês. No fim desse vídeo também, se vocês puderem dar um ripar fica lá nos comentários ali, você consegue dar uma ripada no vídeo e ajudar a gente. Bem, galera, vamos lá, vamos tratar desses assuntos, né, mais diretamente. Vai começar aqui falando sobre Cauã Elias. O jornalista Vitor Lessa tinha trazido aí a informação da venda do Cauã Elias, ele trouxe ontem mesmo, né, que o Cauã Elias estava fechado com o Shakhtar Donetsk pelo valor de 17 milhões de euros, mais 2 milhões de euros de bônus, tá? Além disso, trouxe que o contrato do jogador vai até 2030 com o time ucraniano, sendo essa a segunda maior compra da história do Shakhtar Donetsk, né? O Bernard tinha sido a primeira compra, né? O Fluminense, com essa venda do Cauã Elias, chega a números absolutos aí de segunda maior venda da história do clube, né? Após André, segunda maior venda da história do Fluminense. E galera, como é que foi o bastidor dessa negociação aí? Um pouquinho de informação para vocês. Na verdade, essa oferta pelo jogador chegou na última segunda-feira, segundo informações que eu pude apurar. O empresário do atleta trouxe essa informação para o presidente Mário Bittencourt. E devido a essa proposta, o Fluminense resolveu não colocar o jogador no jogo contra o Botafogo, porque de cara a oferta foi considerada pela gestão do clube como uma boa oferta, tendo em vista até o que até agora o jogador apresentou quando teve oportunidade como titular. O Fluminense avaliou também a necessidade de novos investimentos no elenco profissional e um valor de 115 milhões de reais foi visto muito bom para resolver principalmente a questão dos novos investimentos e a possibilidade de pagamento da folha, ajudando muito o pagamento da folha do clube. Realmente, 17 milhões de euros para um atleta que jogou 9 meses e nesses 9 meses apresentou um bom futebol, mas nada extraordinário, é um valor ok, um bom valor. Mas o que a gente sempre se pergunta é a questão de se o Fluminense estivesse fazendo um planejamento sério para quitação de dívidas, para diminuição do seu passivo, e aí vendesse o Cauã Elias por esse valor, você falaria assim, não, a gente pode perder aqui, porque o jogador pode valorizar mais do que a gente pensou, mas por um lado a gente está pagando dívidas. A gente não sabe de forma muito clara e transparente como esse dinheiro do jogador vai ser utilizado. A gente viu aí a irresponsabilidade da gestão do Fluminense na tentativa de contratar o Rony, um jogador que não está mais em alto nível e que o Fluminense estava disposto a pagar até 1.400.000 por esse jogador. Então o que preocupa nessas vendas de atletas é isso. Mas realmente a gente não pode dizer que é uma venda ruim, tendo em vista o que até agora o jogador entregou. E dar mais oportunidade para ele para esperar um aumento da oferta tem os seus riscos. Um dos riscos que são claros é a possibilidade de uma desvalorização futura do atleta. Então, trabalhar com esse limite entre o que o atleta valorizou até agora e que custa até o momento e o que ele pode custar se ele jogar melhor, fica no si. A valorização vai depender da atuação do Cauã Elias. E a gente vê que o Cauã Elias ainda não é um jogador completo.
Foi feito um trabalho de transição que não foi tão bem feito. Vocês vão lembrar que o empresário do atleta à época exigiu que ele jogasse no profissional para renovar, exigiu que não voltasse para Xerém. Algumas exigências financeiras foram feitas, que numa futura venda o empresário teria 10% do jogador, 20%, porque o Fluminense era detentor dos 100%. Uma outra pergunta que fica nessa negociação é: quanto exatamente o Fluminense ficou desses 17 milhões? Por quê? A informação que o Vitor Lessa veiculou é que o Fluminense ficaria com 90% do valor. Mas isso me estranha. Porque se o jogador, ao firmar o contrato com o Fluminense, exigiu que ele tivesse 20% de uma futura venda e o empresário 10%, não leva a crer que o Fluminense vai ficar com 90%, sim com 70%. A não ser que houve alguma composição, coisa que eu acho pouco provável. De repente, para a mídia, para público, para o torcedor, está se vendendo essa coisa de 90%. Mas o que estava no contrato não era isso. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que apurar. É uma obrigação de todos os canais, mídias do Fluminense, apurar quanto, de fato, o Fluminense ficou com essa venda do Cauã Elias. Porque acreditar que eles vão colocar no balancete isso de forma clara, eu tenho minhas dúvidas. Mas ficaremos vigilantes para poder trazer para você, torcedor do Fluminense, a real de quanto que o Fluminense ficou nessa venda do Cauã Elias. Então, essas são algumas informações sobre o Cauã Elias. Uma outra informação importante também agora é sobre o camisa 9. Com a saída do Cauã Elias, o Fluminense fica com o Lelê como peça de reposição. E aí? O Fluminense vai ao mercado buscar um 9? Galera, o Fluminense já buscava um atacante antes da decisão da permanência ou não do Cauã Elias. Com a venda do Cauã Elias, uma informação que eu obtive ontem, que eu estava desde sexta-feira perguntando para tentar obter, é que o 9 virou a prioridade do Fluminense. O Fluminense vai ao mercado em busca do 9, e o 9 agora é prioridade absoluta do Fluminense, mas o Fluminense busca um jogador para ser titular. O Fluminense está convencido de que não dá para apostar em Germancano como titular nessa temporada e busca um 9 de velocidade, um 9 brigador, um 9 de movimentação, um 9 que faz gol. O Fluminense está buscando esse camisa 9. Não consegui saber mais dados sobre o perfil desse 9. É um 9 centroavantão, pivô, faz gol de cabeça, alto? Não, isso eu não consegui. Mas que é um 9 para resolver e ser titular, o Fluminense está buscando esse 9, segundo informações que eu pude obter, e com a saída do Cauã Elias virou a prioridade do Fluminense nesse momento, contratar esse camisa 9. Inclusive, essa semana, agora que está entrando, o Fluminense fará algumas sondagens aí de jogadores para tentar fechar aí uma contratação já para a sequência da competição. Então, agora é prioridade máxima no Fluminense a busca de um camisa 9. Outra coisa, o que foi, agora mais uma notícia sobre a reunião de ontem entre Mano Menezes e Mário. Para quem não sabe, vou colocar na tela essa imagem aqui, imagem da jornada KTO 1902, tá? Tá aí, ó. Isso aí é logo após o jogo do Fluminense. Logo após não, muitas horas depois do jogo. Mano Menezes e Mário Bittencourt saindo junto do vestiário. Um cumprimenta o outro. Ronaldo França logo atrás. Matheus Montenegro. E ali é o jornalista da Rádio Tupi, aquele que fica levantando para o Mário cortar em coletiva. Falando com os dois ali. Então, essa saída do Mário com o Mano foram pelo menos 2h30 após o jogo, tá? Por que eles só foram os últimos a sair? Galera, toda vez no Fluminense que a coisa não tá legal, ou que os resultados desportivos estão ruins, ou quando a maré no clube está ruim, o Mário convoca o gabinete de crise dele. O gabinete de crise geralmente é convocado após os jogos que determinam um momento ruim do Fluminense. Então ontem estavam reunidos o gabinete de crise do Fluminense. Quem estavam reunidos ontem para discutir o momento pós-jogo? O presidente Mário Bittencourt, Mano Menezes,
Matheus Montenegro, Ronaldo França e Paulo Angione. Paulo Angione não aparece nessa imagem, mas esteve nessa reunião. Então, ontem o Mário ele convocou o gabinete de crise logo após o jogo contra o Boa Vista. Então, o motivo deles terem sido os últimos a sair do jogo é que o Mário Bittencourt convocou esse gabinete de crise para debater o momento do Fluminense junto com o treinador. Isso é normal acontecer no futebol. Essas reuniões geralmente acontecem um dia depois, mas o Mário gosta de fazer logo no calor do jogo, após o jogo, no próprio Maracanã. E foi essa reunião que ele tentou também quando o Fluminense perdeu por Vitória no Maracanã e ele convocou o Diniz e o Diniz não quis participar. Nessa situação de ontem foi exatamente isso. O Mano Menezes convocou o gabinete de crise para debater esse momento do Fluminense. Por isso que vocês viram aí o Mário e o Mano saindo juntos. O que foi discutido na reunião, a gente não sabe. Mas provavelmente foram discutidas soluções para esse momento difícil do Fluminense. O Mário não é um cara de fazer tantas cobranças veementes assim, ele é muito amigo de jogador, dirigente, mas eu tenho certeza que foi discutido um plano para que o Fluminense possa sair dessa situação junto com o Mano Menezes. Então o Fluminense reconhece que é um momento de crise, por ter convocado esse gabinete de crise, reconhece que precisa melhorar e ontem o Mário se reuniu com o Mano para debater saídas para esse momento. Por isso vocês viram aí eles saindo juntos ao fim do jogo. O que vai sair disso? Eu não sei. Eu sei que o Mano Menezes tem obrigação, como profissional, ele tem obrigação de, no jogo contra o Vasco, entregar algo que seja similar a um time profissional de futebol. Um desempenho melhor, um desempenho à altura do Fluminense. Porque a atuação de ontem foi inaceitável. Simplesmente inaceitável. Tanto foi inaceitável que houve a convocação aí do gabinete de crise, como a gente mostrou para vocês. O Mário Bittencourt convocando o gabinete de crise para debater esse momento do Fluminense. Algo vai ter que sair disso. Eu acho que uma próxima derrota do Fluminense para o Vasco e com uma atuação pífia, Mano, não se sustentará no cargo naturalmente. Porque o Fluminense está virtualmente eliminado da semifinal do Campeonato Carioca e, mais do que isso, as atuações têm sido pífias, muito pífias, para o investimento que foi feito e para o time que se manteve, parte do time do ano passado. Vamos ver como é que vai ficar o jogo contra o Vasco. Mano, tem obrigação de fazer esse time jogar e esse time está devendo e muito. Espero que no próximo jogo já venha um time mais titular, porque outra coisa que está faltando é isso também. O Fluminense, para obter conjunto, tem que colocar o que ele tem de melhor para jogar a partir de agora. Thiago Silva ficar de fora do jogo de ontem, tem que ter alguma explicação. Alguma dor, alguma questão física, porque não é admissível ele jogar contra o Botafogo e ficar um outro jogo fora. E eu não sei de informação sobre contusão do Thiago Silva. E outra coisa também, a volta do Lima, esse time precisa ser configurado, jogar junto, repetir formação. E outra, Riquelme Felipe não pode mais ser banco desse time, depois do que fez ontem, em mais uma atuação exemplar e espetacular do jogador. Enfim, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Tendo mais alguma informação durante o dia, a gente entra. Lembrando que hoje, às 18h30, tem o Giro Resenha aqui no canal, todo dia às 18h30, exceto em dia de jogos. O Giro Resenha é um giro de notícias do Fluminense que a gente fala tudo que aconteceu no dia tricolor. E hoje, às 21 horas, também tem o Bate-Papo Tricolor, a nossa live de toda segunda-feira. Um abraço a todos, saudações tricolores, uma boa segunda-feira para todo mundo aí.